Mais uma vez, estamos aqui com o Minuto Enem, do Colégio São Francisco, de Passos. E também agora vamos falar de isomeria, né? Mais um assunto aí dentro da área de química orgânica que pode, sim, cair no Enem. Bom, nós vamos estudar a isomeria de duas formas. Isomeria plana, que serão os primeiros que nós vamos observar aqui no vídeo. E isomeria espacial, que eu também vou falar neste vídeo, que serão as últimas que eu vou falar. Isomeria nada mais é do que o fenômeno em que dois ou mais compostos de fórmula molecular igual apresentam diferente fórmula estrutural. Nas isomerias planas, nós vamos ter isomeria de função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Sendo isomeria de função, aquela cujo composto possui a mesma fórmula molecular e diferente função. Como a gente viu nos vídeos passados, né, nós temos que aprender a identificar as funções presentes também, né, porque justamente para saber se alterou a função e se sofreu, então, o fenômeno de isomeria. A isomeria de cadeia, que é a mesma fórmula molecular em diferente cadeia, por isso que é importante a gente aprender a classificar as cadeias. Isomeria de posição, diferente posição da dupla, grupo funcional ou substituinte radical. Metameria é uma fórmula particular da isomeria de posição, aonde vai alterar a posição, então, de um heteroátomo. Neste caso, nós teremos uma cadeia heterogênea, né? E a posição desse heteroátomo é que vai julgar se ele sofre ou não metameria. Tautomeria é o equilíbrio dinâmico entre duas fórmulas isômeras. Nós vamos ver que é uma substância apenas coexistindo em duas funções dentro de uma solução. Bom, primeiramente, isomeria de função. Como eu disse para vocês, mesma fórmula molecular, diferente função. Aqui nós temos de fórmula molecular C2H6O, temos o éter, metoximetano, e um álcool, etanol. Todos dois têm a mesma fórmula molecular, porém são substâncias completamente diferentes. Um é éter e o outro é álcool. Por que isomeria de função? Alterou a função, né? Você tem aqui a diferença na função da substância. Um é éter, o outro é álcool. Mesmo exemplo aqui de baixo. Um é aldeído, o outro é cetona. E o outro exemplo aqui de baixo, um é éster e o outro é ácido carboxílico. Todos os três exemplos possuem a mesma fórmula molecular e se diferenciam apenas na função. São compostos completamente diferentes e aí dizemos que eles sofrem isomeria de função. A próxima isomeria de cadeia, também todos terão a mesma fórmula molecular, como vimos. Aqui o que diferencia é a cadeia. Neste caso aqui, olha, C4H8, nós temos o ciclobutano e o but2-eno. Um é uma cadeia fechada e o outro é cadeia aberta, né? Todos os dois são hidrocarbonetos, não sofrem isomeria de função. Todos os dois são hidrocarbonetos, mas aqui este tem cadeia fechada e este tem cadeia aberta. No caso aqui de baixo, este tem cadeia heterogênea e este cadeia homogênea. Não sofrem isomeria de função. Todos os dois também são aminas, né? Porém, se diferenciam em que um tem o heteroátomo presente dentro da cadeia, configurando essa cadeia como sendo heterogênea, e este tem o heteroátomo de fora da cadeia, né? Temos, então, o grupamento NH2 de fora da cadeia, classificando a cadeia como homogênea. Aqui, nós temos o butano e o metilpropano. Diferente no caso em que esta é uma cadeia ramificada pela presença do radical metil e esta é uma cadeia normal. Portanto, isomeria de cadeia. Alterou a classificação da cadeia, sofreu isomeria de cadeia. E a isomeria de posição, como eu disse para vocês, nós podemos variar a posição do grupo funcional, a posição do radical e a posição da insaturação. Sendo a posição do grupo funcional, por exemplo, aqui no but1-ol e o but2-ol. Né? O grupamento hidroxila classifica a substância como sendo um álcool. Né? Mas aqui o grupamento está ligado ao carbono 1 e aqui está ligado ao carbono 2. São substâncias que sofrem isomeria de posição. Modificou a posição em que o grupo funcional hidroxila está ligado. No caso do exemplo 2,
quem muda a posição é o radical, o substituinte, no caso o metil. Aqui ele está no carbono 2 e aqui ele está no carbono 3, né? E no caso do exemplo 3, muda a posição da insaturação, que aqui ele passa do carbono 1 para o carbono 2. Como podemos observar, aqui todas as duas cadeias, todas as duas substâncias se tratam de álcool, aqui de hidrocarboneto e aqui também se tratam de hidrocarboneto. Não sofrem nenhum tipo de isomeria diferente, senão a posição em que está a insaturação, o grupo funcional e radical. A metameria, que geralmente gera alguma dúvida com uma confusão com a isomeria de posição, a isomeria de compensação, ou metameria, é um caso particular da isomeria de posição, em que cadeia heterogênea se diferencia, né, a posição em que está o heteroátomo. Neste caso aqui, todas as duas substâncias têm fórmula de C4H10O. No caso aqui, o oxigênio, a posição do heteroátomo está entre um metil e um propil, e aqui está entre 2 etil. Modificou a posição em que o heteroátomo está. Aqui a mesma coisa nesse éster, né? Nós temos a posição desse heteroátomo aqui entre um metil e um grupamento aqui etil, né? E aqui um carbono apenas com 2 carbonos de K. Então, modificou a posição em que o heteroátomo está e, portanto, isomeria de compensação, ou metameria, como é comum a gente ver. Ela é comum entre éster, amina, amida e éter. Ok. Agora, a isomeria dinâmica, ou tautomeria, né? A tautomeria é um caso particular da isomeria, onde um composto ele coexiste nas duas formas em solução, né? E ela existe em duas formas básicas, como aldoenólica e cetoenólica, como o próprio nome já sugere, né? As duas formas em que ela vai coexistir e as duas funções. A aldoenólica sendo aldeído e enol, cetoenólica sendo cetona e enol. Como acontece a isomeria, né? O enol é uma substância instável em que a dupla ligação salta para um outro, para o oxigênio, perdão. Então, quando a gente tem um enol em solução aquosa, ele provavelmente vai saltar com essa dupla, olha, tá vendo? A dupla está entre o carbono. Lembrando que o enol é uma classificação de um álcool, onde o OH está ligado ao carbono que faz uma dupla ligação com outro carbono, né? E aqui neste caso, a dupla salta para o oxigênio e o hidrogênio ligado ao OH salta para o carbono da insaturação, que vai ficar, né, sem uma valência. Portanto, se transforma em um aldeído. Mesmo caso daqui, que no caso se transforma em uma cetona. João, quando vai ser cetoenólica? Quando vai ser aldoenólica? Quando o OH estiver na extremidade, juntamente com o carbono da dupla, então, no caso, ele formará um aldeído, porque quando o H saltar para o carbono e a dupla saltar para o oxigênio, ele ficará somente com o hidrogênio, classificando, então, como aldeído. Quando o OH estiver dentro da cadeia, né, entre carbonos, aí ele formará uma cetona, porque quando houver o salto da dupla para o oxigênio e o hidrogênio para o outro carbono da insaturação, ficará entre o carbono da dupla com o oxigênio 2 outros carbonos, né, classificando então como acetona. É importante lembrar que neste caso de isomeria, né, tautomeria, nos dois casos prevalece tanto a forma aldeído quanto a forma cetona em relação à forma enólica, ou seja, numa mistura contendo 100% de etanol, nós vamos ter, então, ele coexistindo 60% no formato de etanol, né, e 40% no formato de etanol. Um exemplo, né? Pois bem, um outro exemplo de tautomeria, né, ocorre também dentro de alguns aminoácidos. E aqui no caso eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que no caso prevalece a forma enólica. Porque o movimento de ressonância aqui, olha,
o movimento de ressonância é muito forte para existir a forma cetona, como a gente pode ver aqui. Então, o movimento de ressonância favorece, neste caso particular da tautomeria, favorece a existência da forma enólica, como a gente pode ver aqui, um OH ligado a um carbono de dupla, classificando então como um enol, tá bom? Então, favorece a forma enólica, neste caso particular da isomeria. É importante a gente lembrar que, apesar deles possuírem a mesma fórmula molecular, eles possuem diferentes propriedades físicas e alguns até diferentes propriedades químicas. Pois bem, isomeria espacial, né? Primeiro nós vamos temos dois tipos de isomeria espacial, a isomeria espacial geométrica ou isomeria cis-trans, como é comum a gente falar, e isomeria ótica. Sendo a isomeria cis-trans aqueles compostos que possuem a mesma fórmula estrutural, plana, iguais, né? Mesma fórmula molecular, porém as fórmulas estruturais espaciais são diferentes. E a isomeria ótica, os compostos possuem mesma fórmula estrutural plana, mesma fórmula molecular, se diferenciando pelo desvio do plano da luz polarizada. Inicialmente, vamos falar de isomeria geométrica, ou cis-trans. A condição de ocorrência, né, é que os grupos atômicos ligantes devem estar presos em carbono de dupla. Primeiro passo para uma cadeia aberta, porque nós vamos ver que em cadeias cíclicas não há essa necessidade de ter a dupla ligação. Mas daqui em cadeias abertas é necessário que os carbonos estejam realizando uma dupla ligação. A segunda condição de ocorrência é que os ligantes destes carbonos da insaturação, tanto um carbono quanto o outro, terão dois outros ligantes. E esses ligantes devem ser diferentes entre si. Por exemplo, este carbono aqui tem R1 e R2. É necessário para que haja isomeria cis-trans que R1 seja diferente de R2. Aqui, R3 e R4 estão ligados a este carbono. É necessário que R3 seja diferente de R4, ou seja, para que haja, então, isomeria nesta molécula cis-trans, R1 terá que ser diferente de R3, R1 terá que ser diferente de R2, ao passo que R3 é diferente de R4. R3 pode ser igual a R1, R2 pode ser igual a R4, R2 pode ser igual a R3, não tem problema. Só que R1 tem que ser diferente de R2 e R3 diferente de R4. Bom, vamos ver aqui então, por exemplo. Este daqui, um carbono de dupla, aqui está ligado a um CH3 e aqui está ligado a um hidrogênio. Aqui ligado a um CH3 e ligado a um hidrogênio. Aqui pode ocorrer isomeria. Por que pode ocorrer isomeria? Porque aqui como se fosse R1 e esse aqui é R2 e eles são diferentes entre si. Aqui é R1, esse aqui é R3, esse aqui é R4 e são diferentes entre si. Como eu disse para vocês, esse pode ser igual a esse, não tem problema, né? Esse pode ser igual a esse. Agora, os que estão ligados diretamente ao carbono devem ser necessariamente diferentes, que é o caso do exemplo daqui, Aqui nós temos ligado a esse carbono, este grupamento etil e um hidrogênio. Beleza, aqui satisfaz. Só que nessa extremidade da dupla, este carbono não satisfaz, porque ele tem dois hidrogênios ligados. Esse hidrogênio e esse hidrogênio são iguais, né? Então, aqui não ocorreria a isomeria cis-trans. O exemplo de cá, nós temos um hidrogênio e um cloro. Um hidrogênio e um cloro. Então, aqui ocorre isomeria cis-trans. Os dois ligantes de cada carbono são diferentes entre si. E, neste caso, não ocorre, porque os dois ligantes são iguais entre si. Ah, mas cloro é diferente do hidrogênio. Tudo bem. Só que, no caso aqui, você poderia ter um hidrogênio ligado a esse carbono, e aí poderia, então, existir a isomeria. No caso, os ligantes têm que ser diferentes entre si, ligados ao mesmo carbono, e não diferentes ligados a carbonos diferentes. Os isômeros cis-trans apresentam propriedades físicas diferentes, e quanto às propriedades químicas, eles podem ou não apresentar. E eu trouxe aqui um que apresenta uma propriedade química diferente, que é o ácido cis-butenodioico, ácido maleico,
ou o ácido transbutenodioico, que é o ácido fumárico. O ácido maleico se transforma em anidrido na presença de calor. Já o ácido fumárico, que é a posição trans, né, do ácido transbutenodioico, ele não forma anidrido na presença de calor. A posição em que o OH está, como vocês podem perceber, no ácido cis, é favorável para a existência, para a formação do anidrido. Já a posição aqui, ó, como eles estão, né, categoricamente distante, né, ele não é favorável para a formação do anidrido. Então, possuem, apesar de mesma fórmula estrutural, né, plana, mesma fórmula molecular, possuem diferentes propriedades químicas, não se transformam aí em anidrido em calor, no caso, a forma trans, somente a forma cis. Então, eles podem ou não possuir propriedades químicas diferentes. O sistema EZ é utilizado também dentro da isomeria cis-trans, que é quando você tem vários ligantes diferentes, né? Todos os ligantes, né, pertencentes aos carbonos da dupla são muito diferentes entre si. E aí eles utilizam o sistema EZ para dar uma facilitada. Aonde agora nós vamos colocar que os que possuem maior massa, todos os ligantes que possuem maior massa estão do mesmo lado do plano, são o isômero Z. E aqueles que estão em lados opostos são o isômero E. Então aqui, por exemplo, olha, o flúor e o iodo, que tem mais massa que o hidrogênio e o cloro, respectivamente, estão do mesmo lado, portanto, Z. Aqui o flúor e o iodo, que tem mais massa, né, que o cloro e o hidrogênio, respectivamente, estão em lados opostos, olha, do plano. Então, posição E. Aqui é como se fosse o cis e aqui é como se fosse o trans, né? Eles utilizam essa nomenclatura EZ. É importante a gente ver essa nomenclatura, porque se tivesse aqui, então, no caso do flúor, tivesse um CH3, 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 CH2, e aqui CH3, CH2, CH2, CH3. Né? Tivesse um propil e tivesse um etil aqui. O propil tem mais massa do que o etil. Então, portanto, seria aqui, neste caso, Z, né? Porque estaria aqui um propil, o iodo, que tem mais massa do que o cloro. Lembrando, as comparações devem ser entre os carbonos, entre os ligantes do mesmo carbono. Este tem mais massa que este. Este tem mais massa do que este. E, portanto, se os que têm mais massa estão do mesmo lado, Z. Este tem mais massa do que este mais massa do que este, estão de lados opostos, aqueles que têm mais massa, E. Isomeria geométrica em compostos de cadeias fechadas. Aqui, como eu disse para vocês, nós abandonamos a ideia da dupla ligação, não tem necessidade da existência da dupla, porém, há necessidade ainda de que os ligantes sejam diferentes entre si, né? Como aqui nós podemos observar, ó, este hidrogênio diferente do cloro, hidrogênio diferente do cloro, então esses carbonos aqui podem apresentar isomeria cis-trans. Neste caso, cis, porque cis é quando estão do mesmo lado. Trans é quando estão em lados opostos. No caso aqui, isomeria, este daqui não possui isomeria, porque este tem ligantes diferentes desse, porém, este daqui não tem ligantes diferentes, né? Todos os dois são hidrogênios. Aqui no caso, nós temos um hidrogênio ligado, um cloro ligado, um hidrogênio ligado, um cloro. Hidrogênio diferente de cloro, hidrogênio diferente de cloro. No caso, como os dois estão na posição do mesmo lado, cis. Então, cis 1,2 de clorociclopropano. Quando a gente for nomear um composto possuindo isomeria cis-trans, nós devemos colocar se ele tem a forma cis ou a forma trans antes do nome. Aqui eu coloquei, né, no formato bastão, nós temos os cloros na mesma posição e os hidrogênios em posições diferentes, portanto, posição cis. Aqui, o cloro está na posição diferente do plano, né? Portanto, posição trans. Aí, no caso, trans 1,2 de clorociclopropano. Então, na isomeria cis-trans, nós temos que observar se, primeiro, voltando aqui,
O carbono possui dupla ligação? Possui dupla ligação. O carbono tem 2 ligantes diferentes entre si, cada um dos carbonos? Sim, então este composto vai apresentar isomeria cis-trans. Quem que é o composto cis? O cis é aquele em que os ligantes estão em mesmo lado. Vamos supor, aqui o H é igual a esse H, estão do mesmo lado. Aqui o CH3 é igual ao CH3, estão do mesmo lado. Aqui, então, é o isômero cis. Se o CH3 troca de posição com esse H, né, vem aqui o CH3 e aqui o H, eles ficam em posições inversas em relação ao outro carbono. Portanto, posição trans. No caso de compostos cíclicos, nós vamos abandonar a ideia da dupla, porém, vamos continuar com a ideia de ligantes diferentes. E permanece a mesma coisa do composto aberto, sendo eles do mesmo lado do plano posição cis, em lados diferentes do plano posição trans. Beleza. Por último, isomeria ótica, né? A isomeria ótica tem uma condição de ocorrência diferente de todas, que é a presença de um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Carbono assimétrico é aquele que está ligado a 4 ligantes diferentes. Nós temos aqui um CH3, um OH, um C-OH e um hidrogênio. Aí vocês me falam assim, mas esse carbono está ligado a um carbono, e aqui ele também está ligado a um carbono. Então, conta como o carbono assimétrico? Sim. Tudo que está ligado a este carbono, você vai levar em consideração. Né? Se aqui, por exemplo, ele está ligado a um CH3 e aqui fosse um CH2, CH3, já seria um carbono assimétrico. Porque o CH2, CH3 é diferente do CH3. Né? Então, o etil é diferente do metil. Então, a gente considera a tudo que ele está ligado nessa posição. Né? A tudo que ele está ligado dentro dessa posição. Temos alguns nomes também, né, para carbono assimétrico. Eles também chamam de carbono quiral, ou centro quiral, ou centro estereogênico, tá bom? Tem esses nomes aí que vocês podem encontrar nas questões de vestibular e Enem. Então, a isomeria ótica é necessário que exista o carbono quiral, né? Por exemplo, aqui ele está ligado a um NH2, a um CH3, a um H, e aí que eu me diz para vocês, olha, CH2, CH2, CH3. O propil é diferente do metil. Então, esse daqui é um carbono quiral. Aqui, ó, OH, mesma coisa, mesmo caso daqui, ó, este é um carbono quiral. Todos os ligantes que estão ligados a ele são diferentes entre si, tá bom? Aqui nós temos 3 carbonos quirais. Uma molécula pode possuir mais de um carbono assimétrico, né? Ela pode possuir vários carbonos assimétricos. Então, aqui, ó, nós temos este daqui, que é um cloro, um H, um CH3 e todo esse composto para cá. Um OH, todo esse composto para cá. Todos eles são ligantes diferentes entre si. Então, essa é a primeira condição de ocorrência da isomeria ótica, a existência de carbono quiral. Possui carbono quiral, vai possuir a isomeria ótica. Mas o que é isomeria ótica? Né? Eles vão se diferenciar com a imagem especular. Né? Como a gente pode observar, as nossas mãos, uma é a imagem especular exata da outra. Não exatamente, porque as mãos não são iguais umas às outras, mas levando em consideração a este exemplo, né, é como se um fosse o esquerdo e o outro fosse o direito. Né? Nós vamos ver um exemplo que eu coloquei mais à frente para vocês entenderem melhor. Quando a gente tem compostos com vários carbonos quirais, nós podemos prever a quantidade de isômeros oticamente ativos que nós teremos. Por exemplo, contendo um carbono, 2 isômeros oticamente ativos e uma mistura racêmica. Vou explicar o que é uma mistura racêmica. Contendo 2 carbonos, 4 isômeros opticamente ativos e 2 misturas racêmicas. Número de carbonos, 3 carbonos,
8 isômeros oticamente ativos, 4 misturas racêmicas. Então, a gente tem uma formulinha para a gente determinar a quantidade de isômeros. Isso é bem recorrente em vestibular. Eles perguntam quantos isômeros determinada molécula possui, né? E eles colocam uma molécula grande lá, contendo vários carbonos quirais, esperando que você identifique todos os carbonos quirais e então diga quantos isômeros são possíveis. N é o número de carbonos assimétricos diferentes, porque quando a gente tem carbonos assimétricos iguais, aí essa regra não entra em questão. Se eu tenho N como o número de carbonos, então 2 elevado a N é o número de isômeros oticamente ativos possíveis. E 2 elevado a N dividido por 2 é o número de misturas racêmicas possíveis. O que é uma mistura racêmica, João Paulo? Mistura racêmica é uma mistura contendo 50% de cada um desses isômeros. Vamos supor, eu tenho uma mistura contendo 50% do esquerdo, 50% do direito. Então, 50% de cada um forma uma mistura racêmica. Beleza. Aqui, como nós podemos observar, um é a imagem especular do outro, tá vendo? Olha, o ácido tartárico e o ácido L-tartárico, um é a imagem especular do outro. Aqui eu trouxe um exemplo de onde nós temos carbonos assimétricos iguais. Este daqui tem um OH ligado a uma carboxila, ligado a um hidrogênio, ligado a todo esse grupamento aqui. Este tem um OH igual a este, ligado a um hidrogênio igual a este, ligado a uma carboxila igual a este carbono aqui. E como vocês podem perceber, o outro ligante deles também é igual. Então, eles são iguais entre si. São carbonos assimétricos iguais. Aí terá uma regrinha diferente para a gente determinar a quantidade de isômeros oticamente ativos, tá? Para vocês entenderem o que é isomeria ótica, né? Possuiu o carbono quiral? Possui o carbono quiral. O carbono, a isomeria ótica é quando você tem um que desvia o plano da luz polarizada para um lado, né? No caso, para a direita, nós chamaremos de D, destrógeno, né? Para a esquerda, de L, de levógeno. Então, aquele que desvia o plano da luz polarizada para a direita, nós colocamos um Dzinho para falar que este é o destrógeno de todo o caso. E aquele que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, nós chamamos de levógeno. O que é interessante disso aqui? Né? É que eles só se diferenciam pelo desvio do plano da luz polarizada. João, se eu olhar para uma molécula, eu consigo identificar, falar que ela é destrógeno ou levógeno? Não. Você só consegue identificar se ela é destrógeno ou levógeno com o auxílio de um polarímetro. Eles colocam a substância dentro de um polarímetro, ele vai incidir sobre a substância uma luz polarizada e vai observar. Se ela desviar para a direita, destrógeno. Se ela desviar para a esquerda, levógeno. E se ela não desviar para nenhum dos lados? Se ela não desviar para nenhum dos lados, então essa substância não possui. Tem duas possibilidades. Ou ela não possui atividade ótica, ou seja, não tem carbono quiral, ou se trata de uma mistura racêmica. Porque a mistura racêmica contendo 50% de um e 50% do outro, eles se anulam e não há, então, o desvio do plano da luz polarizada. Isso é interessante porque em vestibulares eles perguntam, determinada molécula, eles colocam uma molécula que possui um carbono quiral, em uma solução não desviou o plano da luz polarizada. Qual é a melhor explicação para isso? A melhor explicação para isso é que, apesar dela possuir um carbono quiral, dentro daquela solução existia uma mistura, né, igual de 50% do isômero D e 50% do isômero L. Né, 50% de cada, ou seja, se tratava de uma mistura racêmica, e por isso não desviou o plano da luz polarizada. Quando nós temos isomeria contendo 2 carbonos assimétricos iguais, nós teremos a possibilidade de dois isômeros oticamente ativos, um isômero D, um isômero L. Portanto, formarão uma mistura racêmica quando tiverem uma mistura contendo 50% de cada um.
E aí a gente entra com um novo, né, que é o meso, que ele não possui atividade ótica. O meso, né, não possuirá atividade ótica. Então, quando nós temos, carbonos assimétricos diferentes, segue essa regrinha aqui, Eu tenho 2 elevado a n. Aí você vai colocar o n, que é o número de carbonos quirais diferentes, e vai encontrar a quantidade possível de isômeros óticos. Quando você tiver 2 carbonos assimétricos iguais, você vai ter esta condição. Formará um isômero D, um isômero L, uma mistura racêmica e um isômero meso. Bom? Continuando, então, os isômeros cíclicos também formam, os compostos cíclicos também formam, né? Isomeria ótica. Lembrando, ainda tem que ter o seu carbono quiral, como esse daqui é o carbono 1 e 2, Aqui ele tem um cloro, um hidrogênio, todos esses ligantes e este CH2. E aqui nós temos um CH3, um H, esse e todos esses ligantes. Compostos contendo carbonos assimétricos diferentes. Né? Esse carbono tem um cloro, e esse carbono tem um CH3. Então, eles têm carbonos assimétricos diferentes. Então, tanto a posição cis quanto a posição trans possuirão isomeria ótica, né? Possuirão, então, o cis-destrógeno, o cis-levógeno, o trans-destrógeno e trans-levógeno. Beleza. Quando eles têm carbonos assimétricos iguais em um composto cíclico, somente a forma trans vai possuir isomeria ótica. A forma cis não terá isomeria ótica. Somente a forma trans tem isomeria ótica enquanto eles têm compostos carbonos assimétricos iguais. Como que eu vou identificar que eles têm carbonos assimétricos iguais? Olha, esse ligante é diferente desse, é diferente desse, é diferente desse. Esse ligante é diferente desse, desse. Então, esse é um carbono assimétrico e esse é um carbono assimétrico. Porém, se nós observarmos, olha, esse ligante aqui, é tudo isso daqui, que é exatamente para este ligante aqui, tudo isso aqui. Então, são iguais. E os demais também são iguais. Hidrogênio para esse, hidrogênio para esse. Bromo para esse, bromo para esse. Então, e aqui CH2 aqui, CH2 aqui. Então, todos esses ligantes são iguais entre si. Então, são carbonos assimétricos? São carbonos assimétricos. Porém, somente a forma trans vai possuir atividade ótica. A forma cis não possuirá atividade ótica. Por último, nós temos um caso particular da isomeria ótica dos alênicos, né? Onde não ocorre aqui a existência do carbono quiral. E sim, é muito parecido com a isomeria geométrica, o cis-trans, né? Onde nós temos duas duplas acumuladas, né? O carbono tem uma dupla de K, uma dupla de K, né? E aí, os ligantes dos carbonos das extremidades, R1, R2, R3 e R4, se eles forem diferentes entre si, igual a gente viu lá na isomeria cis-trans, R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4. Se forem diferentes entre si, aí eles também apresentarão a isomeria ótica. E esses compostos chamados de alênicos, né? Então, se você tem aí a isomeria ótica, duplas acumuladas, os carbonos das extremidades têm ligantes diferentes entre si, R1 é diferente de R2, R3 é diferente de R4, eles possuirão também isomeria ótica. Bom, eu espero ter sido bem claro com relação aos tipos de isomeria, né? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem ligados aí no Minuto Enem do Colégio São Francisco, que tem bastante dica legal. Até mais, abraços, fiquem com Deus, bons estudos.